Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson. Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa, número 43. O gênero que nós vamos continuar estudando é o gênero romance. Vamos ler mais um fragmento da história do Menino Sem Imaginação. Lembra a aula passada, o Menino Sem Imaginação? Então, vamos continuar vendo um pouco da história dele, a continuação do jantar da família. Antes, eu preciso deixar um recado para você. Se você acessa as aulas através da TV, apenas da TV, verifique, entre em contato com o seu colégio, veja se não há uma lista de exercícios para ser retirada. E se você realiza as atividades usando o aplicativo Aula Paraná e o Google Classroom, veja se você está marcando a frequência, respondendo a chamada e também resolva os exercícios. Os objetivos da nossa aula de hoje. Venha comigo. Ler e compreender o fragmento de um romance, formular hipóteses, inferir o sentido de palavras e expressões, certo? Esses são os nossos objetivos da aula de hoje. Vamos ler o fragmento do romance, continuar em outro fragmento. Também vamos formular algumas hipóteses quando chegarmos nos exercícios. O que seriam as hipóteses? Já adianto para você. São possíveis explicações para alguns acontecimentos. Então, chegará em algum ponto, em algum exercício, que vamos ter que pensar em alguma possibilidade para explicar um acontecimento desses personagens. E inferir sentido de palavras ou expressões, nós vamos ver se o significado de uma palavra ou de uma expressão é aquele que imaginamos ou pensamos que o personagem está transmitindo, está falando naquela situação, certo? Relembrando, recordando. O nosso título do livro e também do nosso fragmento é O Menino Sem Imaginação. Você se lembra da aula passada? O nosso menino, ele tem uma paixão pela TV, ok? Uma paixão pela TV, gosta muito da TV. Quando o avô fala algo a respeito da TV, o menino diz outra coisa, a família está ali organizada, reunida para fazer alguma outra coisa, certo? São alguns familiares, nós temos lá a Maria, que é empregada, temos o nosso menino sem imaginação, temos o vovô, temos a mamãe, a titia e a irmã. Temos esses personagens. Recordou de todos eles? Todos eles tiveram uma certa participação na história, mesmo que às vezes não tenham até nem tido fala, como é o caso da Maria, que não falou, mas ela colocou o jantar à mesa. Não vou falar mais, só foi aí algumas antecipações, foram algumas antecipações para que você pudesse relembrar a história, porque eu tenho algumas afirmações no nosso quiz, que já vamos ver agora, e você vai assinalar verdadeiro ou falso para as afirmações de acordo com o fragmento da aula passada, certo? Então, nosso primeiro quiz. Acompanhe comigo as afirmações. Verdadeiro ou falso? Já vai imaginando. O menino narra a história. Uma família reunida para jantar e conversar. Neto e avô têm opiniões iguais sobre a TV. Veja se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. Tempo para você.
E aí, marcou verdadeiro ou falso para as afirmações? Achou alguma verdadeira, alguma falsa? Foi uma sim, uma não? Vamos conferir comigo. O menino narra a história. Sim, essa afirmação ela é verdadeira. Lembra, ele é um narrador personagem, o nosso menino sem imaginação. Ele narra a história e também participa dela. É uma narração em primeira pessoa. Então, essa letra A é verdadeira. Letra B. Uma família reunida para jantar e conversar. Também é uma informação verdadeira. A família está reunida ali para jantar e para conversar. Certo? Eles têm um objetivo ali. Eles estão também reunidos para jantar porque aconteceu alguma coisa. Você lembra que coisa é essa que aconteceu? Letra C. Na letra C, neto e avô têm opiniões iguais sobre a TV. A afirmação é falsa, certo? O avô tem uma opinião e ele tem até mesmo um sentimento em relação à TV. Já o nosso menino sem imaginação tem uma opinião diferente, as opiniões não são iguais e o sentimento que ele tem sobre a TV também é diferente do sentimento que o avô tem. Relembre comigo, o avô, na situação do jantar, ele está muito satisfeito, ele está empolgado com a família, jantar junta e também conversar. Já o nosso menino sem imaginação, ele está irritado. Irritado por quê? Porque o avô havia falado antes que a culpada da família não se reunir para jantar é a TV. E o menino ficou irritado, porque ele acha que a TV, ela apenas possibilita que cada um escolha a hora que desejar para fazer as refeições. E ela não é culpada de nada. Então eles têm opiniões diferentes e aí também sentimentos diferentes. Por isso que a letra C é falsa. Certo? Na sequência, temos mais 3 afirmações sobre o nosso menino sem imaginação e a sua família. Vamos também marcar verdadeiro ou falso. Acompanhe comigo quais são as afirmações. Letra A. A família conversa sobre futebol. A família não encontra nenhum assunto para conversar. O menino fala que a TV está fora do ar. O nome dela é Fantástica. Então, eu havia falado 4, mas são 3 afirmações. Tem uma a menos aí. 3 afirmações. Veja se essas são verdadeiras ou falsas, ou quais são verdadeiras, ou quais são falsas. Tempo para você. Então, fez as suas respostas? Marcou verdadeiro ou falso? Venha comigo e confira.
Letra A. A família conversa sobre o futebol. É falsa essa afirmação. A família não conversa sobre o futebol. Se você relembrar comigo, o pai sugere esse assunto. A mãe diz antes que poderia ser qualquer assunto para a conversa. Então o pai decide falar sobre o jogo, mas a mãe faz uma ressalva, diz que sobre jogo não dá para conversar. Por isso, essa afirmação é falsa. Eles não conversam sobre o futebol. Letra B. A família não encontra nenhum assunto para conversar. Sim, essa informação é verdadeira. A mãe não deixa o pai falar sobre o futebol. Na sequência, a tia sugere então que eles falem sobre o sumiço da TV. Lembra? O sumiço da TV é a dificuldade que essa família está encontrando, ou melhor, a dificuldade que o menino sem imaginação está encontrando. A programação da TV parou de funcionar. E esse é o assunto que a tia sugere que eles conversem. Mas, como foi um assunto muito debatido, o pai, na sequência, já disse que sobre esse assunto ele não quer conversar. E a irmã também ajuda, falando que não, esse assunto não dá para conversar. Então, letra B é uma informação verdadeira. A família não encontra nenhum assunto, ela mergulha em um silêncio, assim que o narrador conta pra gente, que eles mergulharam em um silêncio, todos ficaram em silêncio, sem conversar. Letra C. O menino fala sobre a TV estar fora do ar. O nome dela é Fantástica, verdadeira, certo? Tanto que respondemos até um exercício, que podemos considerar a Fantástica, a TV, como uma personagem, sim, porque o menino dá um nome próprio, um substantivo próprio para a TV. Então ela pode ser considerada uma personagem, porque ele se irrita que falam mal dela, quando falam mal dela, ele se irrita também pelo vovô dizer que ela é a culpada, ele tem uma paixão pela TV, ele gosta muito dela, passa muito tempo com ela, então ela pode ser considerada uma personagem e também ele fala que ela está fora do ar, não tem programação. Esse é o problema da família. Recordou? Deu para recordar bem os acontecimentos do primeiro fragmento, da aula passada. Agora nós vamos seguir vendo a continuação, o que acontece nesse jantar com a família. Então, fragmento novo, acompanhe comigo. Lembrando, acompanhe a leitura e se você quiser ir além, você pode ir além comigo. Faça a leitura em voz alta, é uma ótima oportunidade para você treinar a sua leitura, ok? Então, venha comigo. Eu dava uma garfada, ligava e desligava a Fantástica. Dava outra garfada, ligava e desligava, e ligava e desligava. Até que papai saiu de seu silêncio e bateu na mesa. Para com isso, Tavinho, que mania! Só quero saber quando a imagem vai voltar. Você vai saber. Vai ser uma barulhada infernal por esse país afora. Veja só, vamos fazer uma pequena pausa aqui. O pai ficou irritado porque o Tavinho, descobrimos o nome do menino sem imaginação, reparou? Ele não é mais apenas o menino sem imaginação. Ele tem aí um apelido, possivelmente o nome dele seja Otávio. E a redução carinhosa aí da que a família fez, o apelido Tavinho. Mas, vamos voltar para o texto. O pai se irritou porque, mais de uma vez, algumas vezes, o nosso menino sem imaginação ligou e desligou a TV na esperança de os canais estarem ali, de os canais voltarem e ele pudesse assistir à programação, certo? O pai mostrou ali que ele era o responsável e que isso tinha irritado, uma mania que o Tavinho já devia fazer outras vezes, de ligar e desligar a TV várias vezes e até mesmo mudar de canal várias vezes. Siga comigo. Temos 2 exercícios já sobre essas 2 telas, esses 2 slides iniciais da nossa história, do nosso fragmento. Leia comigo a pergunta número 1 e a número 2. Para com isso, Tavinho, que mania! Esse trecho apresenta uma certeza, uma dúvida ou um pedido. Número 2.
O que é possível inferir a partir dessa fala do pai? Vai ser uma barulhada infernal por esse país afora. Então verifique, qual das opções da número 1 a fala se refere? E na número 2, o que o pai quer dizer com essa frase? Que como uma barulhada infernal, que expressão é essa? Qual o sentido dessa fala do pai? Tempo para você. Vamos para a correção. Anotou a resposta 1, resposta número 2. Veja comigo se a ideia da resposta é a mesma. A número 1 só tem uma resposta, mas a número 2, se você anotou com suas palavras, você pode manter com a sua ideia, com as suas palavras, se a mesma ideia combinar com a minha, ok? Resposta da número 1. Esse trecho apresenta um pedido. O verbo parar está no modo imperativo. É o que acontece. O pai faz um pedido, ou até mesmo uma ordem para o Tavinho. O verbo parar expressa um pedido ou uma ordem. Então, para com isso, Tavinho. É que ele não fizesse mais a ação de desligar e ligar a TV várias vezes. Resposta da número 2. É possível inferir que o barulho será das pessoas ligando suas TVs e comemorando a sua volta. Quando o pai fala barulhada, ele quer dizer o quê? Que a programação voltou, todos ficariam sabendo. Por quê? Todos ligariam as suas TVs, aumentariam os volumes, comemorariam até mesmo. Então, ficaria nítido quando a TV voltasse. Era só o Tavinho prestar atenção na vizinhança, que ele ia ouvir um barulho fora do normal
porque a TV estaria voltando aí a funcionar, certo? Veja comigo a sequência dos acontecimentos dessa história. A comida estava uma gororoba intragável. Maria é uma grande cozinheira, mas desta vez errou a mão. Salgou tudo e queimou o arroz. Eu deixei cair um pedaço de goiabada no chão. Titia se engasgou com a farofa e mamãe virou a garrafa de água na toalha. Vejam só, quanta ação aí atrapalhada. Todo mundo estava um pouco perdido, meio atrapalhado. Estranho, né? Então, Maria, que é a cozinheira, salgou demais a comida. O menino deixou cair a goiabada no chão. A mãe virou a garrafa de água. Então, todo mundo estava, de certa forma, atrapalhado no que estava fazendo. Havia algo de errado aí com a atenção dessa família nesse momento. E é o que você precisa saber para responder a número 3, ou apenas imaginar uma possibilidade. É o nosso levante hipóteses aí. Então, imagine uma possibilidade para: esses acontecimentos atrapalhados podem ser decorrentes de qual outro fato, certo? Então, um derrubou uma coisa, outro derrubou outra coisa, Maria salgou demais a comida e a comida não estava agradável para comer. Por que será que isso aconteceu? O que mexeu na rotina dessa família? Tempo para você. Anotou sua resposta? Fácil, né? Tá muito fácil saber o porquê a rotina dessa família está meio atrapalhada. Veja comigo. Os acontecimentos atrapalhados
podem estar ligados ao fato das pessoas não saberem como agir sem a TV. Isso mesmo. Então, a família estar atrapalhada é porque eles não estão conseguindo lidar com essa situação da TV não estar funcionando. Por quê? Todos devem fazer as ações ali, se alimentar, tomar água, cozinhar, prestando atenção na TV enquanto fazem as coisas. Então a TV não está funcionando, algo falta para eles realizarem as rotinas normais, porque virou um hábito fazer as coisas acompanhando a programação da TV. A TV não funciona, atrapalhou a rotina, eles não sabem mais como se comportar. A atenção deles ficou um pouco desequilibrada aí quando vão realizar as ações. Viu quanta influência a TV tem na família? Quanta influência a TV causa no dia a dia desses personagens? Bastante influência, né? Vamos seguindo no nosso texto. Minha irmã, que não perde uma chance, falou que o sumiço da televisão está mexendo com o equilíbrio de muita gente. Veja só, o que a irmã acabou de dizer, ele narrou o que a irmã disse para a gente, é bem o que anotamos na resposta número 3. A irmã, ele disse que ela não perde uma, então ela sempre fala o que pensa. E ela pensou o seguinte, que a falta da TV está mexendo muito com as pessoas. E está mexendo mesmo, mexeu com essa família. Siga comigo no texto. O jantar acabou e as pessoas ficaram vagando pelo apartamento, feito almas penadas. Eu mesmo não sabia o que fazer. Experimentava uma sensação esquisita das naves. Foi me dando sono, uma vontade de me encolher debaixo das cobertas. O menino também assume para a gente, nesse momento, que ele não estava se sentindo bem. O seu comportamento já não era o normal. Ele fala que algo estava esquisito. Ele usa até uma expressão que não faz parte aí do nosso dia a dia, certo? Talvez para a época dele fosse um pouco mais normal, mas no nosso dia a dia não usamos essa expressão. E essa expressão aparece no nosso próximo exercício. Releia o trecho e formule uma hipótese para o sentido da expressão destacada. Experimentava uma sensação esquisita das naves. Veja só, uma possível explicação. O que o menino quer dizer quando ele fala uma sensação das naves? Como assim das naves? Tempo para você.
Conseguiu imaginar uma possibilidade para explicar essa expressão das naves? Veja se você anotou algo parecido, ok. Mas se é uma outra possibilidade diferente da nossa correção, mantenha. Não há nada de estranho você pensar uma possibilidade diferente, certo? Hipóteses são variadas possibilidades que podem acontecer ou não. A minha sugestão é a sensação de estar flutuando dentro de uma nave, fora de uma realidade ou normalidade. Se nós repararmos nas palavras, no contexto que o menino diz para a gente, é isso que acontece. Quando ele fala uma sensação esquisita das naves, ele quer dizer que ele está fora do normal, que aquilo não é o dia a dia dele. É como se ele estivesse flutuando. Imagine, num espaço sem atmosfera, sem gravidade, certo? Ele ficaria flutuando numa sensação esquisita. Ele está até, de certa forma, caminhando diferente, andando diferente. Ele está fora do seu normal, fora da sua realidade. Por isso que ele usa essa expressão das naves, como se ele estivesse no espaço, não estivesse nem no planeta Terra mais. A TV realmente influencia esse menino. Vamos lá, ele continua a narração para a gente. Minha irmã, ao me ver acabrunhado num canto, veio até mim. Não fique assim, irmãozinho, disse carinhosa. Fico assim, resmunguei. A vida perdeu sentido para mim. Chegamos ao nosso exercício número 5. O menino narrou ali a palavra acabrunhado. Você utiliza essa palavra no seu dia a dia? Eu acho que não. Mas é importante saber o significado dela. E nós temos aqui 3 significados nas alternativas. Mas apenas alguns servem para o que o menino está sentindo nesse momento. Certo? Leia comigo a questão. Marque os sentidos de acabrunhado que se referem à sensação vivida por Tavinho. Então, como eu disse, as 3 alternativas dão o sentido de acabrunhado, mas somente algumas estão ligadas ao sentimento do menino, certo? Então, veja quais são. Quem perdeu a alegria, quem perdeu o ânimo, quem foi humilhado. Marque apenas as que se referem ao menino. Tempo para você. Então, marcou as opções que se referem ao menino? Confira comigo a resposta. Quem perdeu a alegria, nós devemos marcar, e quem perdeu o ânimo,
Não marcamos a letra C, embora ela seja um dos significados para acabrunhado. Mas naquele momento o menino não estava se sentindo humilhado, ele estava assim, se sentindo infeliz, então ele não tinha alegria e também estava desanimado, mas não humilhado. Então a gente marca a resposta A e a resposta B, certo? Sequência no texto, vamos ver aí o que acontece com essa família ainda. Que bobagem! Ela sorriu meiga. A televisão é um eletrodoméstico. Para mim, é muito mais. É minha razão de viver. Veja só, forte, né? Isso que o menino tem com a TV. Ele fala que a TV é o motivo dele viver, a razão dele viver. Normalmente, as pessoas têm como razão de viver uma outra pessoa. Ou, às vezes, um trabalho, alguma coisa assim, mas um aparelho, um eletrodoméstico, realmente ele tem uma relação muito forte com a TV. Veja comigo a pergunta número 6. Qual é o objetivo da irmã de Tavinho ao conversar com ele? Ela alcança esse objetivo? Explique. Então, repare, nos 2 últimos slides, nós verificamos a irmã tentando fazer algumas intervenções aí, a irmã tentando conversar. Ela diz que é uma bobagem ele ficar triste, ficar acabrunhado, é uma bobagem ele ficar daquele jeito, e ele diz não, que vai ficar daquele jeito, porque a TV é a razão da vida dele, não tem como ele ficar de outro jeito. Qual é o objetivo da irmã com essas conversas? E ela alcança esse objetivo? Responda pra gente. Tempo. Fez sua resposta? Anote comigo qual é o objetivo da irmã. A irmã de Tavinho tenta confortá-lo e animá-lo, minimizando a situação, quando diz que a televisão é um eletrodoméstico, mas ela não consegue convencê-lo, pois para ele a TV é a razão de viver. É justamente isso que acontece. A irmã tenta várias vezes conversar com o Tavinho, mas ele é irredutível. A TV é a razão de viver e ele não muda de ideia. Ela não consegue alcançar o objetivo de distrair o nosso menino. Sequência da história, venha comigo. A humanidade viveu milhares de anos sem televisão, Tavinho, e nunca deixou de fazer as coisas. Pois eu sou aquela parte da humanidade que não sabe fazer as coisas sem televisão. A mana sorriu e afagou meus cabelos, delicada. Não adianta ficar emburrado.
faz o jogo do faz de conta. Às vezes é preciso brincar para se suportar melhor a realidade. Faz de conta o quê? O quê? Perguntei, desafiador. Por que você não faz de conta que engoliu a TV? Veja só, a irmã ainda não desistiu. Ela não desistiu de animar, de tentar distrair o Tavinho. Veja comigo a pergunta de número 7. Ainda, na tentativa de consolar, a irmã de Tavinho sugere: não adianta ficar emburrado, faz o jogo do faz de conta. O que você acha que ela quer dizer com isso? Qual é o objetivo da irmã com essa fala, o jogo do faz de conta? Anote sua resposta. Vamos lá para a resposta. A irmã quer incentivar Tavinho a usar a imaginação, criar histórias e não ser tão dependente da TV, certo? Então, quando a irmã diz, faz o jogo do faz de conta, ela quer que o Tavinho comece a imaginar as coisas, imaginar as histórias e não apenas assistir. Chegamos ao fim do nosso fragmento, vamos ver qual é o fim dele. Lá vinha ela com suas birutices. Eu engolir a televisão? Olha só, o Tavinho continua irredutível, ele não quer mudar de opinião. Observando a resposta dada por Tavinho e o título do texto, O Menino Sem Imaginação, lembra o nosso título? Você acha que o menino conseguirá seguir o conselho da irmã? Ele conseguirá fazer o jogo do faz de conta? Anote.
Então, essa resposta da nossa número 8 é uma resposta pessoal. Eu sou otimista, eu acho que o Tavinho vai conseguir. Veja comigo a minha opinião. Sim, pois o menino assistia TV e deveria ver filmes, novelas, noticiários e outros programas. Portanto, poderá criar algumas histórias. Essa é a minha resposta. Se você acha que não e fez um bom argumento, mantenha a sua resposta. Mas eu sou otimista, né? Então eu acho que o Tavinho, como ele tem um bom conhecimento de programas, ele vai imaginar algumas histórias aí. Tem um desafio para você, estamos quase encerrando nossa aula. Imagine o significado destas palavras em desuso. Então temos 3 palavras em desuso, eu quero que você imagine, porque você sim tem muita imaginação, isso eu sei. Então imagine o significado de fusarca, supimpa e quiprocó. Imagine esses significados. Então, imaginou o significado dessas palavras? Elas estão em desuso, mas pode ser que alguém da sua família, talvez um avô, uma avó, ou alguém bem idoso ainda use alguma delas. Mas, o que você imaginou de significado, mantenha como resposta. Fusarca é uma folia, uma agitação, uma bagunça. Supimpa é algo muito bom, muito legal, certo? Ótimo. E quiprocó é uma confusão, um mal-entendido, certo? Se você imaginou coisas diferentes, não tem problema. Era justamente para você imaginar o que pode ser o significado de cada palavra. Esse era o nosso exercício, você imaginar. Resumindo, chegamos ao final. Veja o que vimos hoje. Tavinho liga e desliga a TV várias vezes até ser repreendido pelo pai. A família fica atrapalhada nos seus afazeres. O jantar acaba e as pessoas ficam sem saber o que fazer. A irmã de Tavinho faz tentativas para consolá-lo e sugere que ele faça de conta que engoliu a TV. Temos um resumo dos acontecimentos da família. Chegamos ao fim da nossa aula. Desejo a você dias melhores e bons estudos. Até a próxima!